a venda do avião. Então, Gustavo Lima e Deolane Bezerra fizeram transações financeiras com uma empresa em comum que é investigada. No inquérito, consta que a Balada Eventos de Produções, Companhia Limitada, de propriedade do cantor, recebeu 8 milhões da HSF Entretenimento, pertencente a Darwin Henrique da Silva Filho. Darwin, que também estava preso, que também foi preso nessa Operação Integration. O valor seria referente à aquisição de um avião Cessna 560 XLS com capacidade para 9 ocupantes. A HSF Entretenimento é a mesma empresa que vendeu a Lamborghini de 4 milhões para a Deolane, para Bezerra Publicidade, que no caso é a empresa da Deolane, e tem 98% do controle em nome de Deolane Bezerra. A influenciadora recebia valores da Esporte da Sorte, que também é outra organização financeira pertencente a Darwin Filho. Então vocês conseguem fazer a conexão? É a Balada Eventos, que é a empresa do Gustavo Lima, recebendo dinheiro do Darwin, que é da Esportes da Sorte, e também fazendo transação financeira para Bezerra Publicidade, que é a empresa da Deolane. Então, esse caso, gente, é envolvendo a Deolane, o Darwin, que é o dono da Esportes da Sorte, e o Gustavo Lima. Eles faziam negócios entre si e o que pegou foi essas transações milionárias, esses valores milionários que eles estavam fazendo entre eles. Então, Darwin vendendo até Lamborghini para a Deolane, comprando avião do Gustavo Lima, enfim, só para vocês entenderem até agora o que rolou. A HSF Entretenimento e Produção também tem outra movimentação ligada diretamente ao Gustavo Lima. No inquérito, consta que a empresa JMJ Participação LTDA, que pertence a José André da Rocha Neto, em sociedade com Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha, adquiriu um helicóptero. Gente, essa empresa, a HSF Entretenimento e Produção, é a empresa do cara que estava viajando na Grécia com o Gustavo Lima, a quem ele deu carona de avião, que a gente comentou aqui ontem. Então, consta também, né, outra movimentação ligada ao Gustavo Lima e ao José André da Rocha Neto, em sociedade com a Aisla, que no caso é o casal que estava na Grécia com o Gustavo Lima e com a Andressa Suíta. O casal, aí vamos para a parte, tá, desse casal. O casal, José André e Aisla, foi transportado, conforme as apurações da Polícia Civil de Pernambuco, por Gustavo Lima, em um avião dele para a Grécia, após ter mandado de prisão expedido pela Justiça. O casal não retornou ao Brasil. Então, o que a Justiça entende? Que o Gustavo Lima deu uma carona para esse casal, né? Até se tiver a imagem do casal aí, Gabi, pode procurar para a gente colocar, que é o casal, é o José André e a Aisla, tá? Que estavam na Grécia junto com o Gustavo Lima e a Andressa Suíta. Eles foram transportados pelo Gustavo Lima de avião até a Grécia. O Gustavo Lima voltou e o casal não voltou junto, sendo que eles tinham aí um mandado de prisão. Vocês conseguem entender? Então, o que a Justiça entende? Que o Gustavo Lima está sendo cúmplice do José e da Aisla, né? Sendo que eles também fazem aí transações milionárias entre si. Darwin Filho Darwin Filho também tem relação com a mãe de Deolane, a dona Solange Bezerra. Essa última, no caso a dona Solange, fez pagamentos e recebeu recursos financeiros da Pay Brokers, que tem como sócio o dono da empresa Esportes da Sorte. O Darwin é o dono da Esportes da Sorte. Aí a gente agora entra no caso da Deolane, tá? Nesse inquérito, a Pay Brokers é apontada como um meio para a lavagem de dinheiro da HSF Entretenimento, a mesma que pagou 8 milhões à empresa do Gustavo Lima. Abre aspas. Como demonstramos, a HSF Entretenimento lava dinheiro dos seus jogos ilegais com as empresas Pix 365, Zelu Brasil e Pay Brokers, consta no inquérito, tá? Fecha aspas.
As semelhanças entre os atos de Deolane e Gustavo Lima se tornaram ainda mais claras quando a defesa do cantor expôs que a tentativa de revogar o mandado de prisão dele será inspirada no caso da influencer. Então, presta bem atenção. Abre aspas. Solicitamos a reconsideração da decisão do Tribunal de Justiça em favor dos dois donos da Vai de Bet e despachamos o pedido em Recife, explicou o advogado Nelson Williams. Então, assim, o que os advogados do Gustavo Lima estão tentando? Estão tentando um habeas corpus para o Gustavo Lima antes mesmo dele se apresentar à polícia, para que ele não seja preso. Estão tentando derrubar esse mandado de prisão preventiva que foi liberado ontem, que foi solicitado ontem pela Justiça, tá? E a Justiça determinou nesta segunda-feira a soltura da Deolane e de outros alvos do inquérito sobre lavagem de dinheiro. A ordem partiu do desembargador Eduardo Guilhote. Apesar da liberação do cárcere, eles deverão obedecer uma série de medidas cautelares. E aí, gente, essas medidas cautelares, a Deolane não pode descumprir, porque estão agora, ela sabe o que acontece, né? Ela volta para a prisão. Transações suspeitas. Olha, essa matéria está no Metrópolis, tá? O Metrópolis mostrou, na segunda, que há movimentações suspeitas entre as empresas de Gustavo Lima e a suposta rede de lavagem de dinheiro. O mesmo padrão das transações, entendeu a Justiça, aparece nas contas da Deolane. A Polícia Civil cita movimentações consideradas suspeitas entre empresas investigadas e empresas do cantor sertanejo. Há o registro de uma transação a qual há um pagamento de 5,7 milhões para GSA, que é a empresa do Gustavo Lima. Esse valor foi repassado pela empresa Pix 365, que representa a Vai de Bet, por meio da facilitadora de pagamentos Zelo Brasil. O caso idêntico fora constatado e informado no relatório entre a investigada Deolane e a Esportes da Sorte, por meio da Pay Brokers, escreveu a juíza Andréia Calado, ao determinar a prisão de Gustavo Lima. Tá faltando umas coisinhas aqui, ó. Depois você confere para mim, por favor. O caso idêntico fora constatado e informado no relatório entre a investigada Deolane e a Esportes da Sorte por meio da Pay Brokers. E escreveu a juíza Andréia Calado ao determinar, né, a prisão do Gustavo Lima. E aí, gente, a defesa ontem do Gustavo Lima apresentou uma nota, né? A assessoria de imprensa do Gustavo Lima liberou uma nota. Porque a gente estava, né, se questionando onde anda o Gustavo Lima. Todo o Brasil já sabia que havia sido expedido, né, um mandado de prisão preventiva para ele e o Gustavo Lima, né, entre aspas, desapareceu. A gente não sabia aí do paradeiro dele. Até que o Léo Dias, veja bem, a polícia não consegue encontrar o Gustavo Lima, né, mas o Léo Dias conseguiu. Recebeu um telefonema e perguntou para ele onde que ele estava. E aí ele respondeu, estou em Miami, né, estou nos Estados Unidos. E a defesa do Gustavo Lima, tá, considera injusta essa ordem de justiça. Inclusive, está tentando reverter esse mandado de prisão. No entanto, segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco, nenhuma decisão referente a essa situação deve ser tomada nesta terça-feira. Hoje ainda, talvez a gente não tenha ainda nenhuma decisão, pois serão apreciados apenas os casos que já estão em pauta, na pauta dos trabalhos, de acordo com a nota do TJ de Pernambuco, publicada aí no site. Então, gente, para a mudança aí do caso do Gustavo Lima, talvez a gente não tenha uma resposta ainda hoje, talvez amanhã apenas, tá? E, gente, o Gustavo Lima, para quem ainda não entendeu, né, o que está acontecendo, ele também é um investigado na Operação Integration, tá? Então, essa Operação Integration movimentou cerca de 3 bilhões de reais, dinheiro que provém de jogos ilegais, como o Jogo do Bicho, por meio de Bets, plataforma de apostas esportivas online, autorizado e regulamentado pelo governo federal este ano. Então, no caso, assim, não são todas as bets que realizaram, né, que estão sendo investigadas, mas há algumas bets que sim estão sendo por conta de jogos ilegais. E a gente fala, né, jogo do bicho, não necessariamente sejam as apostas esportivas, porque essas são legalizadas pelo governo federal, inclusive foram legalizadas este ano.
Entre os investigados também estão o José e a Aisla, que são da Vai de Bet, é o casal da Vai de Bet, tá? Uma das casas de apostas investigadas aí na Operação Integration é a Vai de Bet, que o Gustavo Lima é garoto propaganda. E eu li uma matéria ontem que o Gustavo Lima... Aí, ó, gente. Até... Não sei se você consegue... Não, consegue ver direitinho, né? No meio, Gustavo Lima e a Andressa Suíta. Na ponta, o casal que é dono da Vai de Bet, que é a Bet que está sendo investigada na Operação Integration, tá? Então, o rapaz de camisa branca e óculos escuro é o José André da Rocha Neto e a moça loira, muito bonita, inclusive, é a Aisla Sabrina Truta Henriques da Rocha, tá? Os dois são da Vai de Bet e o Gustavo Lima teria comprado 25% da Vai de Bet em julho. Então, ele seria um dos sócios também. Sendo um dos sócios, ele tem participação nos lucros. E aí ele entra como investigado. A relação do casal com o Gustavo Lima levou a justiça a decretar a prisão do cantor na tarde de ontem. E para embasar a justificativa, a decisão cita uma viagem em que o cantor fez com José André e Aisla Sabrina para a Grécia, no dia 7 de setembro de 2024. Lembrando que a bomba explodiu no dia 4 de setembro. Refrescando a memória de quem nos acompanha aqui, gente, no dia 4 de setembro foi o dia da primeira prisão da Deolane, tá? Então foi o dia que ela foi presa, que a dona Solange Bezerra foi presa e que o avião do Gustavo Lima foi detido, né? Que o avião foi recolhido aí pela polícia, onde estava passando por um reparo numa oficina em Jundiaí, em São Paulo. Então, se no dia 4 o bicho tá pegando, como que ele faz uma viagem, né, para Grécia no dia 7, ainda com 2 investigados? 2 investigados que não retornaram dessa viagem, tá? Então é por isso que a juíza concedeu aí esse mandado de prisão preventiva do Gustavo Lima. O avião de matrícula PSGSG, que é o avião que eles foram para a Grécia, retornou ao Brasil após fazer escaladas em Cávala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, o André e a Aisla, aquele casal que estava junto nas imagens ali com o Gustavo Lima e com a Andressa Suíta, não estavam a bordo, o que indica que contundente optaram por permanecer na Europa para evitar a justiça.